Aqui, nessa parte, é o límbico, onde está a parte da emoção. E aqui é onde está a parte do cérebro reptiliano, onde está o inconsciente. E agora, para fazer uma analogia e dizer que o inconsciente, ele não tem passado, nem presente e nem futuro. O inconsciente, para nós, aqui uma pequena analogia, é como se fosse o mar. E quando o mar está revolto, o barco não tem possibilidade de se equilibrar. E aqui é como se fosse o barco. E essa parte aqui, que é onde está a razão, o neocórtex, é como se fosse o barqueiro. Imaginemos nós que o barco não esteja sã, salvo, calmo, tranquilo. Então ele está bravo, a onda está alta. O barco, que é as emoções, não tem como se equilibrar. E se o barco não tem como se equilibrar, o barqueiro, que é a razão, não terá possibilidade nenhuma de racionar, de planejar, de buscar agir da maneira mais correta possível. E assim dizendo, se faz entender que o nosso inconsciente é quem tem todo o comando sobre nós. Além do mais, o nosso inconsciente está nessa parte que é que comanda todas as ações automáticas do corpo. Onde você sente dor, fome, tem vontade de lutar, tem vontade de correr, se for necessário. Porque essa parte do cérebro, segundo o Dr. Macri, é a parte que a gente recebeu dos répteis. E o réptil só tem duas ações, ou ele luta ou ele foge. Quando você luta, é sinal que você está dando de encontro com os problemas, com os traumas, com as dores. Você procura resolver os problemas. E quando você foge, você entra no período de ansiedade, depressão, fobias e os traumas emocionais, que daí é preciso que busque um especialista para que possa lhe ajudar. Atenção, isso é muito importante. Se você ou alguém de sua família estiver com 2 ou mais semanas com problemas de traumas emocionais, depressivos, com ansiedade, com fobias, é bom que busque um especialista. Dizer que a maioria das pessoas, às vezes, não buscam por meio de um certo segredo, um certo temor, porque a maioria das pessoas dizem que a pessoa que está com depressão, com licença da palavra, é frescura, é bobagem, é besteira. Mas não é besteira, não é bobagem. Ansiedade, depressão, fobia é coisa séria. E para que possamos tirar o Brasil dessa situação, do país mais ansioso do mundo, é preciso que tenhamos conhecimento desse problema. Enquanto isso, se a gente buscar se educar, buscar ter mais atenção para a nossa família, buscar saber a hora de buscar ajuda, talvez a gente possa socorrer alguém, talvez a gente possa tirar a vida daquela pessoa do perigo, que às vezes ele já está ali na hora de submeter a um problema maior. Esse trauma é uma coisa que já estava no Brasil, já tinha no Brasil e já tinha no mundo. Logo após a pandemia, tivemos um acréscimo muito grande. Segundo o especialista que é mais vendido no Brasil e no mundo, que é o Dr. Cury, diz que 1 em cada 2 pessoas vai ter problema de traumas emocionais e 1% trata. Às vezes, você tem, até o dinheiro para correr atrás do profissional, mas não tem profissional suficiente. Essa é uma área muito difícil e muito cara. Então, as outras pessoas vão sofrer, vão aos tombos e barrancos. Vai no psiquiatra, ele passa um remédio e daí você fica a vida toda tomando aquele remédio porque não tem um psicólogo, não tem um terapeuta para fazer o seu acompanhamento. Mas lembro, se nós, enquanto pai, exercer a nossa função,
ali estaremos evitando muita coisa. Se nós, enquanto pai, exercermos a nossa função, ali estaremos indicando para nossos filhos que a hora de brincar é a hora de brincar. E depois, a hora de estudar é a hora de estudar. E as coisas futuras, espere crescer, faça que nem o bambu chinês, que passou 5 anos simplesmente fixando raiz, para que ele ficasse resistente à tempestade. E ainda, se nós observarmos ao nosso redor, o Brasil está sequelado no sentido de que eu não posso ouvir a voz alterada dele, porque dali já é um problema para uma discussão e às vezes a gente vai às vias de fato. Simplesmente porque eu não estou preparado emocionalmente. E por isso, peço de novo, observe, fique atento, qualquer dificuldade, a forma de raciocínio, de pensar, se é que não tem problema neuro, procure um especialista na área da saúde emocional. Lembrando que isso se faz necessário porque somos sociedade e estamos em evolução. Evoluímos para esse quadro tão perigoso de 700.000 pessoas que morrem por ano no Brasil por suicídio, mas poderemos evoluir para um quadro de sanidade que venha suceder esse quadro aí, no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque hoje nós temos aí dificuldade na hora de lidar com as pessoas, na hora de interagir, na hora de conviver, exatamente porque a gente não tem o equilíbrio emocional suficiente. Por isso, fica aqui a nossa observação. Enquanto profissional formado na área, estamos aqui para prestar esse esclarecimento e dizer que qualquer sequela que acontece na sociedade brasileira ou no mundo, é preciso que a gente tenha consciência do que está acontecendo para que a gente possa buscar uma solução. Se a gente é leigo, se a gente não tem conhecimento, dificilmente a gente vai ter capacidade de buscar uma solução para um problema X. É preciso que a gente saiba. Só para finalizar, repetindo, a saúde mental está já na etapa praticamente final. Nós estamos vendo aí, no sentido do perigo que a gente está correndo. A gente está vendo aí jovem, onde está estudando, onde está projetando a vida para o vestibular, fazer uma universidade, fazer alguma coisa desse sentido. E como ele está desequilibrado, ele tira dele e a vida do outro. Isso é preciso a gente ter atenção. Isso é preciso que a gente observe. Isso é coisa séria. Repetindo o que eu falei anteriormente, saúde mental é coisa séria. Traumas emocionais é coisa séria. A ansiedade é coisa séria. Fobia é coisa séria. Eu tenho colegas aí que estão sofrendo com uma espécie de fobia e o senhor doutor, eu esqueci, me falhou a memória aqui, o doutor psiquiatra que faz o acompanhamento do pessoal aqui, passou um remédio para ele e ele continua lá, sonolento. Aí é que cabe o esclarecimento. O remédio é bom, mas é preciso que tenha o acompanhamento do psicólogo, do terapeuta, para que faça o acompanhamento daquela pessoa. Para que daqui a pouco vá tirando gradativamente o remédio. Porque o remédio, ele é como se você tivesse com febre e tomasse um antitérmico só por sintoma da temperatura da febre. Não vai atrás da raiz do problema, não vai buscar solucionar a questão da bactéria, do vírus. Então, assim é que é o remédio passado pelos psiquiatras. É só para o sintoma. Para resolver, é preciso que faça o acompanhamento com o profissional. De já, eu quero dizer, quando alguém tiver com qualquer sintoma, não diga que é frescura. Não diga que é besteira.
Se o seu filho fez todos os exames, fez o acompanhamento, não tem problema nenhum, neuro, leve ele num profissional da saúde mental. De já agradeço a todos, muito obrigado, que a nossa brincadeira seja proveitosa, que as crianças convivam bem com essa brincadeira, se sintam bem, e meu muito obrigado. Só lembrando a todos, quem quiser se consultar com o terapeuta, lá na sala ao lado ali, da associação,